Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre os processos revolucionários da França em 1789. Tamanha era a crise na França que reformas foram demandadas e, como mencionado antes, a nobreza e o clero não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. A França estava com colheitas ruins, ela estava com a indústria dela ruim. Então, em 1789, a França já se encontrava no estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada empurrou as pessoas para a rebelião e para revoltas. E para contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. A última convocação havia sido feita em 1614 e o povo francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Para entender essa esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. Bom, os Estados Gerais reuniam representantes dos 3 estados, que formavam a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir da votação, que era realizada por estado. Lembra que a gente tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado? E não por indivíduo, né? Não era por cabeça. Sendo assim, a nobreza e o clero sempre se uniam para derrotar o terceiro estado. O grande problema é que naquele momento, os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual. O grande problema é que naquele momento, os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia fossem aprovadas. O pedido do terceiro estado por voto individual foi rejeitado, o que motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Todo esse contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças no representante do terceiro estado. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei mostrou-se contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte. Em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como sans-culottes, rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão para onde eram enviados opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Como mencionados antes, a queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque. Essa investida ficou conhecida como o Grande Medo. Aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra as propriedades aristocratas e muitas vezes pelo assassinato dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. A fome era um grande problema na França nessa época. Com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto, e no fim desse mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Esse documento determinava, teoricamente, que todos os homens eram iguais perante a lei. A radicalização popular fez com que a classe média e a burguesia francesa assumissem uma posição conservadora, como forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciaram uma fuga em massa para a França, mudando para países como a Áustria e a Prússia. E, além disso, começaram uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam acontecendo na França. O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi reconhecido.
e quando se aproximava da fronteira com a Bélgica, ele foi capturado. Nesse período, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero por meio de uma aprovação que se chamava Constituição Civil do Clero. Essa medida tentou subjugar a Igreja francesa, a autoridade do Estado, e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Em 1791, após a elaboração da Carta Constitucional, a França tornou-se uma monarquia constitucional, dominada pela burguesia. Os principais pontos dessa Constituição foram a igualdade jurídica de todos os cidadãos franceses, mantendo-se a escravidão nas colônias, completa liberdade de produção e de comércio e proibição das greves de trabalhadores, liberdade de crença religiosa e separação entre o Estado e a religião, e divisão do Estado em 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E nas eleições foi instituído o voto censitário. O rei Luís XVI não aceitou a perda de todos esses poderes e conspirou contra a Revolução. Fez contatos com os reis da Áustria e da Prússia, com o objetivo de formar um exército e invadir a França para restabelecer o absolutismo. Em julho de 1791, o rei tentou fugir da França e foi preso sob acusação de traição. No mesmo mês, o exército alto-prussiano invadiu a França, contando com o apoio secreto da família real. O país foi defendido pelo exército composto pelos sans-culottes, que são pequenos negociantes, artesãos e operários. E em 20 de setembro, o exército estrangeiro foi expulso da França definitivamente. Exercício de aplicação, módulos 20 e 21, Processo Revolucionário, página 186. Você se lembra das ideias desenvolvidas pelos pensadores iluministas? O liberalismo foi uma importante doutrina política e econômica que surgiu com o movimento iluminista. Entre suas principais características, havia a crítica do absolutismo e a política mercantil. O liberalismo político pregava a liberdade dos indivíduos. Daí decorrem as ideias de defesa dos direitos individuais, como liberdade, igualdade e a propriedade, criticando a intervenção estatal na vida dos cidadãos. John Locke foi um dos primeiros expoentes deste movimento. O liberalismo econômico, por sua vez, no mesmo sentido, pregava a liberdade de comércio e a de mercado. Letra A. Pensando nisso, releia os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que constem na teoria, e identifique ideais liberais nesse texto. É o artigo número 1, que traz 2 importantes direitos, que é a liberdade e a igualdade perante a lei. Lembrando que alguns pensadores, como John Locke, foram fundamentais para que essas ideias fossem documentadas. 2. A Revolução Francesa, iniciada em meados de 1789, destacou-se por longos 10 anos. Identifique 3 transformações operadas durante o período em que a Assembleia Nacional Constituinte atuou de 1789 até 1791, que evidenciaram seu caráter revolucionário. A Assembleia Nacional Constituinte declarou a extinção dos privilégios feudais do clero e da nobreza. Estabeleceu a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Também confiscou propriedades clericais e subordinou os membros da Igreja à autoridade do Estado. 3. No preâmbulo da Constituição Francesa de 1791, lê-se: não há mais nobreza, nem distinção hereditária, nem distinções hereditárias, nem distinções de ordens, nem regime feudal. Não há mais nem validade, nem hereditariedade de qualquer ofício público. Não há mais qualquer porção de nação, nem para qualquer indivíduo, qualquer privilégio, nem exceção. Do texto despreende-se que, na fragmentação do antigo regime, as pessoas careciam de letra A,
igualdade jurídica. Letra A, igualdade jurídica. Meninos, não se esqueçam de fazer o módulo 2021, as atividades propostas da página 187, número 4 e 5, e até a próxima aula.